Eu morei em um apartamento tão assombrado que os espíritos literalmente tentaram me expulsar. Só depois eu descobri por quê. Esse é o cenário que eu imagino para a história de hoje. A Casey era recém-casada em 2001. Ela morava na Califórnia e ela casou com um alemão. Ambos decidiram que depois do casamento eles morariam na Alemanha, mais precisamente na cidade de Stuttgart. Eles se casaram, a Casey foi rumo à Alemanha para começar a nova vida dela, uma vida de casada, uma nova cultura, um novo país e novas experiências que ela já estava muito animada. O marido dela era militar e eles iriam morar em uma vila de moradias militares. Era um apartamento no segundo andar. Logo que ela chegou, ela sentiu uma coisa muito estranha nesse apartamento. Era uma coisa que não tinha lógica, era um apartamento muito espaçoso, tinham 3 quartos e eles pensavam já no primeiro ano em aumentar a família, em ter um bebê. Então esse apartamento tinha 3 quartos, tinha uma cozinha muito bem equipada, uma sala também muito grande, eram cômodos enormes e era um apartamento muito legal em uma moradia de militares. E nessa vila só moravam militares. Ela fez amizade com algumas esposas de outros militares, mas ela tinha sempre aquele sentimento de que tem alguma coisa errada, mas eu não consigo explicar o que é. Essa vila ela ficava localizada próximo a 2 quartéis muito famosos na Alemanha, que eram o quartel Robinson e o quartel Patch, onde o marido dela servia e onde ficava próximo também ali do apartamento em que eles moravam. Já nos primeiros dias que a Casey estava ali naquele apartamento, ela ficava a maioria do dia assim sozinha, o marido dela ficava no quartel, ficava trabalhando, ela ficava sozinha em casa e ela percebeu que coisas estranhas começaram a acontecer. O que acontecia? A luz ligava sozinha, então o marido dela falava assim: esse apartamento aqui ele é antigo, a gente vai ter que chamar um eletricista para verificar as instalações, então, por enquanto, vamos deixar como tá. E aí, a TV ligava sozinha. E o marido dela falava assim: deve ser algum apartamento que tá usando o controle remoto e pela janela tá fazendo interferência na nossa TV. Ah, tá bom. Tá. As coisas sumiam. Ah, deve ser a sua cabeça. Você guardou alguma coisa num lugar e não tá lá, você esqueceu, você não guardou lá. Então, várias coisinhas começaram a acontecer dentro de casa e eles sempre pensavam em alguma desculpa para tudo que estava acontecendo. Depois a Casey começou a ficar preocupada com a saúde dela, se ela estava tendo algum problema de amnésia, porque ela chegava na cozinha, a torneira estava ligada. Ela ficava: meu Deus, não é possível, tá acontecendo alguma coisa comigo. E ela sempre se culpava, né, sobre o que estava acontecendo. Às vezes o mouse do computador mexia sozinho, várias coisinhas assim do dia a dia. E ela começou a pensar: então tem alguma coisa realmente errado comigo. Só que o primeiro dia que ela descartou essa possibilidade foi quando o marido dela estava em casa e ela estava indo se preparar para tomar banho. Ela usava óculos e é claro que ela tirou os óculos para tomar banho, ela entrou no banheiro e esse evento que marcou mesmo o que ela passaria a acreditar dali em diante, que o problema não era com ela, o problema era com o apartamento, que o apartamento tinha alguma coisa de sobrenatural. Então a Casey, ela foi tomar banho, ela entrou dentro do box do banheiro para tomar banho e ela não enxergava muito bem, ela usava óculos, mas ali também tinha a questão do box, mas ela viu alguém entrar dentro do banheiro. E ela não viu com clareza, porque ela não enxergava muito bem sem os óculos, mas ela viu um vulto entrando no banheiro, mexendo na pia, andando de um lado para o outro e depois saindo do banheiro. Quando ela terminou o banho dela, ela saiu do banheiro e a porta estava aberta, ela olhou e o vulto estava no corredor. Ela pensou, óbvio, que era o marido dela, ela falou alguma coisa com ele e ele não respondeu.
E ela viu que esse vulto entrou no quarto que ela estava planejando ser o quarto do bebê, então ela apelidou o quarto de quarto do bebê. Ela falou que viu esse vulto entrando no quarto do bebê. Ela pegou os óculos, colocou os óculos e foi atrás do marido dela, né? Não tinha ninguém no quarto. E ela achou estranho e ela foi procurar o marido dela pelo apartamento. O marido dela estava deitado na cama no quarto deles, dormindo. Ele dormiu mexendo no computador, ele ficou cansado e terminou dormindo. E ela foi até ele, acordou ele e falou assim: "Você foi no banheiro? Você foi no quarto? Você foi no corredor?" Ele: "Não. Desde que você saiu para tomar banho, eu tô deitado aqui, terminei cochilando." Então ela falou: "Tem alguém aqui dentro." O marido dela levantou e eles saíram, olharam todos os cômodos. E como eu falei, ela morava no segundo andar. Não tinha como alguém ter pulado, né? Só as portas estavam trancadas e nesse dia ela ficou muito preocupada. Ela passou a ter certeza que era alguma coisa com o apartamento. Ela ficou muito arrepiada, com muito medo, mas ela decidiu ignorar esse fato. Sempre ela ouvia muitos barulhos dentro do apartamento e o marido dela sempre falava: é apartamento, é normal ter barulho, é o vizinho, o apartamento é antigo, as instalações não estão funcionando. Eram muito barulhos de passos, de madrugada, passos muito consistentes. Tudo bem, né? Num apartamento alguém acorda e anda pelo apartamento, óbvio. Mas eram passos a noite inteira. Ela ficava muito apreensiva e ela começou a cobrar o marido dela que tinha alguma coisa errada com o apartamento. E o marido dela, ele era muito obcecado por tecnologia e ele montava computadores, ele fazia várias coisas relacionadas à tecnologia. Ele tinha muitos programas no computador dele. Ele já cansado, né, de ver ela contando todas essas coisas, ele falou assim: eu vou instalar umas câmeras aqui em casa e vou montar um programa online de captura por movimento. E aí ele botou bem na sala dele uma câmera e um PDA, que eu não sei o que é, mas ele plugou no computador e através de um sistema lá que ele conhecia, um programa de computador, ele fez um sistema de segurança na sala de casa, pegava toda a sala e ele montou esse sistema por captura de movimentos. Sempre então, quando alguém se movimentasse, a câmera iria capturar a filmagem. Hoje em dia até tem câmeras assim, eu não sei se já tinha em 2001, mas com certeza em 2001 isso daí não era comum, né? Ainda mais em residências. E como ele entendia muito, né, de tecnologia, de todas essas coisas, ele montou esse sistema. Um dia eles resolveram sair para comer uma pizza e dar um passeio numa noite qualquer. O marido dela deixou todo o aparato ali, a câmera ligada, e eles saíram. E ela contou que quando eles voltaram, ele foi olhar o sistema dele de segurança e ele viu que havia uma captura, ou seja, teve algum movimento dentro de casa. E a princípio ele ficou apreensivo, ele pensou que era alguém que tinha entrado, invadido, alguma invasão no apartamento. E aí ele foi e assistiu o vídeo. O que mostrava no vídeo? Uma cadeira da sala, ela levantou 2 centímetros do chão, flutuou alguns metros e foi colocada perfeitamente no chão de volta em outro local, alguns metros de distância de onde ela estava. Então ele chamou a Casey para ver o vídeo e ela disse que quando ela olhou aquele vídeo, ela pensou que era uma montagem, que ele estava zoando ela. Ela pensou que o vídeo era mentira, que não era possível aquilo que ela estava vendo no vídeo. A primeira impressão foi essa, mas logo depois ele falou: não, esse vídeo é real. Houve essa captura, sim, aqui enquanto a gente não estava em casa. Teve um outro episódio também, ela até contou lá no fórum que infelizmente ela não tem o vídeo. É um vídeo de 2001 e tudo, e foi perdido, né, com o passar dos anos. Mas ela mostrou esse vídeo para muitas pessoas. Inclusive, ela comentou com algumas pessoas que moravam ali na vila e as pessoas passavam pela mesma coisa, porque esses fenômenos aconteciam ali e depois ela descobriu o porquê e eu vou contar no final do vídeo. Mas vou contar um outro episódio que aconteceu uma vez. Ela morava na Califórnia, né, e ela se mudou para a Alemanha, mas ela levou só o básico
né? Ela programou uma mudança, uma entrega, né, da mudança, do restante da mudança dela. Certo dia chegaram as caixas dela de mudança. Eram algumas caixas, também nem tanto, né, porque a maioria das coisas ela comprou lá pela Alemanha, mas alguns pertences dela, de apego sentimental, algumas coisas que ela não queria se desfazer, ela terminou levando, e eram algumas caixas consideráveis, mais objetos pessoais. E ela colocou essas caixas no quarto do bebê e ela tava lá mexendo, abrindo as caixas e olhando as coisas. Só que aí ela precisou sair, né? E ela ia dar uma saída com o marido dela já tava no carro esperando. Ela deixou as caixas no quarto, saiu, colocou um casaco, se arrumou lá e tudo, e ela lembrou que ela tinha esquecido alguma coisa lá no quarto onde estavam as caixas, e ela voltou lá para buscar. Quando ela tentou abrir a porta estava muito dura, ela não estava conseguindo abrir a porta. E aí ela fez maior esforço e conseguiu arrastar um pouco a porta. Quando ela olhou, todas as caixas dela estavam empilhadas e estavam atrás da porta, segurando a porta. Todas empilhadas, uma em cima da outra. E ela tinha deixado todas as caixas espalhadas pelo quarto. Então, quando ela viu aquilo, aquelas caixas perfeitamente colocadas ali, ela deixou pra lá, ela nem pegou o que ela tinha que pegar, e ela foi sair com o marido dela, contou pra ele o que tinha acontecido, eles saíram, ela falou, não, nem quero mais entrar lá, não quero pegar o que eu tinha pra pegar, vamos lá, vamos sair. E eles saíram. Quando ela retornou, eles foram de volta lá no quarto. Agora ela abriu a porta e as caixas ainda estavam empilhadas, só que estavam do outro lado do quarto. As caixas foram retiradas de trás da porta e colocadas lá na ponta do quarto, uma empilhada em cima da outra. Esse episódio também deixou ela, assim, muito perturbada. Eram episódios de poltergeist explícitos que aconteciam nesse apartamento. Um outro episódio também que aconteceu, ela acordou uma noite de madrugada, no meio da madrugada, com sede. E ela foi até a cozinha para beber um copo de água. Quando ela chegou na cozinha, todos os armários da cozinha e todas as gavetas estavam abertos, completamente abertos. Ela já não estava mais tão surpresa, né? E também um outro episódio que aconteceu de madrugada também. A cama dela ficava encostada na parede e nos dois lados da cama tinha uma mesinha que também ficava encostada na parede. E aí, um certo dia, ela acordou de manhã e as mesinhas e a cama estavam no meio do quarto. A cama foi simplesmente arrastada para o meio do quarto, junto com as mesinhas, tipo 1,5 metro de distância. E ela falou que o mais surpreendente é que ela tem um sono muito leve e ela não acordou, nem com a cama sendo arrastada e nem com barulho, com nada. Eles acordaram de manhã e eles não acreditaram quando eles olharam o que tinha acontecido. Toda a junção de coisas que foram acontecendo foram fazendo ela não querer mais morar lá, e ela conversou com o marido dela, dizendo que eles tinham que se mudar dali. Esses episódios todos que ela contou em 8 postagens num fórum lá da Alemanha, eles aconteceram em 7 meses, porque depois de 7 meses ela falou pro marido dela, eu não vou mais morar aqui, eu não vou criar um filho aqui nessa casa, eu quero ir embora, eu não vou me acostumar com o que acontece aqui, como os outros moradores já se acostumaram, porque as pessoas contavam para ela, também acontece na minha casa, é normal. Então ela falou, eu não vou levar isso como normal, porque não é normal, e eu quero ir embora. E o marido dela concordou de ir embora. Então ela pesquisou muito sobre aquele local, sobre aquela cidade, Stuttgart, o nome da cidade. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas é uma cidade na Alemanha. E ela descobriu depois que aquela cidade foi alvo de... Eu anotei aqui, ela falou... Foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. A cidade teve 50 ataques aéreos, cerca de 4.500 civis morreram, aproximadamente 68% do centro histórico foi destruído. Aquelas moradias militares onde ela morava serviu de abrigo na Segunda Guerra Mundial para soldados feridos e
prisioneiros de guerra. Ou seja, aqueles apartamentos, na época da Segunda Guerra Mundial, era para onde eles levavam os soldados que estavam feridos na guerra, e muitos deles morreram ali. Eram ferimentos exorbitantes e dava pouco para se salvar um ou outro. Então, sabe-se lá quantos milhares de soldados morreram ali naquele apartamento, que hoje eram moradias, mas que foram locais onde foi um local onde recebia esses soldados feridos que morriam ali, e prisioneiros de guerra que provavelmente eram mantidos em cárcere e em algum quarto e também morriam por ali. Simplesmente isso. E para incrementar mais essa história, eu pesquisei também sobre a cidade. A cidade Stuttgart teve um desabamento de um túnel. Era uma cidade assim que as pessoas chamavam de amaldiçoada, e hoje ela é considerada um dos lugares mais assombrados da Alemanha. Primeiro, um desabamento de um túnel que foi o maior desastre da construção civil. Várias epidemias que mataram 1/3 da população. Lá também teve a Guerra dos 30 Anos, que matou milhares de pessoas. Nos anos 70 teve muitas enchentes devastadoras e uma fábrica inteira pegou fogo e matou todos os trabalhadores. Essa cidade realmente era uma cidade onde aconteceram muitas coisas, e atualmente todos esses eventos sobrenaturais acontecendo, e aconteceram com mais pessoas. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos falando sobre histórias sobrenaturais nessa cidade. E se você gostou, fica por aqui. Eu vou te encontrar no próximo vídeo. Se você tem uma história, compartilha com a gente, manda lá no meu direct do Instagram. Por hoje eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te encontro no próximo vídeo.